Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Franco e nós vamos fazer a nossa jornada agora na nossa matemática. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre os polígonos, vamos falar um pouco sobre as definições, as classificações entre eles, ângulos internos, ângulos externos, números diagonais, como é que eles funcionam e um pouquinho de exemplos para a gente poder exercitar então esses processos. Vem comigo! Na nosso encontro, então, hoje sobre polígonos, nós vamos fazer algumas etapas, passo a passo, para que a gente possa nos encontrar, então, né, com esse conteúdo. Primeiro, nós vamos iniciar pela nossa definição, sobre os nossos respectivos elementos, sobre quais são os polígonos simples e os polígonos complexos, os polígonos convexos e côncavos, qual é a diferença entre eles, a nomenclatura, o que dá nome para cada um desses polígonos, um polígono, quando ele é regular, quando ele não é regular, e o que isso significa, a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, a medida do ângulo interno de um polígono regular, a medida do ângulo externo do polígono regular e o porquê que é diferente para a gente poder ter uma formulazinha só para polígonos não regulares. A medida do ângulo, então, dos externos, nós vamos classificar a partir do ângulo interno. O número de diagonais do polígono e alguns exemplos para condensar todo esse processo. Então, na nossa jornada de hoje, na nossa aula de hoje, vamos então encontrar um pouquinho sobre essa parte de polígonos, tudo bem? Então, vamos começar então a partir da nossa definição. Na nossa definição, então, vamos ter o que é um polígono, né? Quando nós temos uma sequência de pontos, aí a gente pode falar que é o ponto A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nós podemos colocar quaisquer tipos de pontos. Deixa eu escrever aqui então pra gente. Ó. Nós podemos ter quaisquer tipos de pontos. Ó. Nós podemos ter o nosso A1, A2, A3, A4, A5 ou qualquer quantitativo de pontos que nós temos com n maior do que 3. Por que n maior do que 3? Porque o menor polígono que nós conhecemos é o nosso triângulo, né? Ele é aquele formado, né, por três pontinhos que nós temos aqui assim, né, quando eles são classificados e organizados bonitinhos. Nós temos um triângulo. Digamos, A1, nós temos o nosso A2 e nós temos o nosso A3, aqui formando um triângulo. Então, todos diferentes e que os três pontos consecutivos não são colineares. O que é ser colinear? Ser colinear é quando nós temos os três pontos. Nós temos um ponto A1, A2, A3, todos eles pertencendo a uma mesma linha. Isso não pode acontecer para que a gente forme um polígono. Então, quando nós temos três pontos, no mínimo, né, não colineares, ou seja, não estão alinhados sobre uma mesma linha, aí a gente tem um certo polígonozinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Considerando-se consecutivos, chama-se polígono a reunião desses segmentos consecutivos. Quais são esses segmentos que nós temos, né? Dos segmentozinhos que nós temos, nós vamos então classificar eles aqui, ó. Nós temos aqui, no caso, dois segmentos. Por quê? Temos de A1 até A2 e de A2 até A3. Agora, em compensação, olha só, no nosso triângulozinho aqui formado, temos um triângulozinho formado aqui, ó, do segmento de A1 até o nosso A2. Nós temos de A2 até o nosso A3, temos outro segmento, e de A3 até o nosso A1 de novo, nós temos mais um segmento. Então, esses segmentos eles são consecutivos, quer dizer que eles se ligam de maneira um posterior à outra. Tudo bem? Aí aqui, ó, o que são os nossos polígonos aqui? Bem, já verifiquei esse polígonozinho aqui com 5 pontos, a gente já dá nome para esse jovenzinho. Nós temos também esse daqui, ó, que começa com B1, vai até B2, vai até B3, até B4 e até B5. Todos eles estão ligados por esses pontinhos, né? Olha lá, ó. Nós temos esses B1, B2, B3, B4 e B5. Todos eles estão conectados. Esses segmentozinhos de reta, nós já vamos dar nome para eles, tá bom? Esses segmentos de reta que a gente chama na geometria plana, nós chamamos eles de lados. Esses pontinhos de encontro, a gente chama eles de vértices, que são os pontos de encontro entre esses carinhas. Na geometria espacial, o nome é um pouquinho diferente, mas não se preocupa com isso daí não, nós vamos chegar lá. Aqui, então, ó, nós temos o outro polígonozinho formado, olha só, de C1 até C2, mas perceba que, olha só, o nosso ponto C4 está entre eles. Mas, Franco, isso daqui não tem problema, porque eu tenho C1, C4 e, finalmente, o meu C2 aqui, ó. Isso vai dar problema para mim? Não, não dá problema, porque esse polígono ele tem um tipo de classificação para a gente, né? Ele tem uma abertura aqui, assim, entre os outros pontos e ele também está meio que cruzando, né? Uma das linhas retas que nós temos. Assim como essa estrelinha que temos, olha só. Temos D1, olha lá como ele segue, ó, D1 até D2, de D2 até o nosso D3, do D3 até o nosso D4, finalmente do nosso D4 até o D5,
E finalmente do D5 até o D1 de novo. Olha lá, 5 pontinhos que estão conectados, né, entre si. Então quer dizer que isso daqui vai ser um polígono. O que não é um polígono para a gente. Perceba. Aí eu gostaria que você observasse com muito carinho esse exemplozinho que nós tivemos do C e esse primeiro exemplo do que não é um polígono aqui que nós temos logo abaixo. Por quê? Por que que esse carinha especificamente ele não é um polígono? Vamos tentar entender? Nós temos aqui o nosso E1, nós temos o nosso ponto E2 e nós temos o ponto E3. Esses 3 pontos aqui alinhados, eles estão sobre uma mesma linha. E o que acontece com a nossa definição? Nós temos que ter, com o nosso n maior do que 3, né, dados 3 pontos todos diferentes, e que 3 pontos consecutivos não são colineares. Então, olha só por causa disso, eles já não são, não formam um polígono. Tá, mas qual é a diferença que nós tivemos para o exemplo dos pontinhos C? Vamos verificar. Ó. Aqui nós temos o C1, em sequência a ele, nós temos o C2, logo depois o C3, olha só o nosso ponto C4, ele vem após a construção do C3. Então, eles não são consecutivos diretos, eles estão sobre o mesmo alinhamento, mas eles não são consecutivos diretos. Olha só uma pegadinha aí que pode aparecer para você, né? Então, ó, aqui nós temos então finalmente o nosso E4, finalmente o E5 e voltando agora ao nosso E1. Beleza, esse cara não é um polígono, por quê? De acordo com a nossa definição, esses 3 pontos consecutivos, eles são colineares, e a gente sabe que não pode acontecer isso. Aí aqui então, ó, outro exemplo do que não é polígono, vamos tentar analisar. Ó. Nós temos aqui o nosso F1, vamos até o F2, olha lá, ó, já feriu a gente aqui, ó, nosso F3, logo depois do F3 foi até o F4. Por que que isso daqui não pode ser considerado um polígono? Porque esses daqui, ó, são segmentos consecutivos, né? A reunião desses segmentos consecutivos. Nesse caso, nós temos o mesmo segmento. Veja bem, de F4 até F3 e F3 até F4, nós estamos indo e voltando. Esse cara não é um polígono. Seria um polígono se nós tivéssemos uma figura semelhante, deixa eu tentar aqui representar para a gente. Um polígono semelhante se nós tivéssemos nosso F1, F2, se o nosso F3 estivesse aqui, finalmente o nosso F4. A ordem dos pontinhos que nós temos, ela interessa para a gente, ela é importante para que a gente possa representar e entender se é um polígono ou não, se ele está sendo representado para a gente ou não. Tudo bem essa partezinha? Então, vamos agora então ao que é um ângulo, né? Porque a gente sempre fala sobre ângulos, né, nos polígonos, a gente sempre tenta determinar como que eles são construídos ou não são, né? Então, vamos lá. Dado um polígono A1, A2, A3, até o nosso AN-1 e até o AN, né? Então, o que quer dizer esse ANs, né? Quer dizer que a quantidade de vértices, né, de pontos, né, esses encontrozinhos que nós temos desses segmentos que a gente vai chamar de lado, desses segmentozinhos, então, é o quantitativo de vértices que nós vamos ter no nosso polígono. São vértices do polígono, então, aqui a esses respectivos pontos, agora a gente já define, né, os pontos que estão sendo formados. Vamos lá, vamos definir aqui no nosso menor polígono que conhecemos, o nosso triângulo. Temos o ponto A1, temos o ponto A2 e temos o ponto A3. Esses 3 respectivos pontos, então, nós vamos agora chamar essa juventude linda e maravilhosa de vértice. Esse carinha aqui, ó, é um vértice. Tudo bem? Olha só, vamos cortar aqui o letra E. Pronto, o nosso vérticezinho. Os segmentos A1 até A2, A2 até A3 e assim por diante, nós vamos chamar esse carinha de lados. Então, deixa eu só mudar a cor aqui. Vamos colocar uma corzinha mais bonitinha aqui para a gente colocar os lados. Para essa canetinha aqui, pronto. Esse carinha aqui, ó, esse segmento aqui que eu vou colocar em vermelho, o nosso A1 até o A2... Bem, como que a gente determina isso? A1 e A2, eles são os 2 pontos. Como que a gente fala que é um segmento? Basicamente, a gente fala de onde que ele veio para onde ele vai. E a gente coloca uma linhazinha reta aqui em cima. Ó. Isso quer dizer que é o ponto de A1 até o A2. Aí, finalmente, nós queremos esse daqui, ó, nosso segmentozinho de reta, que a gente vai chamar de lado, de acordo com a definição. Nós temos, então, o nosso A2 até o nosso A3... Beleza, esse é outro lado. Aí, finalmente, nós temos do nosso A3 até o nosso A1 de novo. Não temos A4 aqui, né? O nosso triângulo ele só tem 3 ladinhos. Esses carinhas é o que nós chamamos, então, ó, de lados. Olha lá eles, ó. Nós temos os lados.
E agora nós vamos classificar os ângulos. Os ângulos, por exemplo, para esse triângulozinho que nós temos como exemplo explicando aqui, ele vai ser uma organização entre a abertura que nós temos dos lados. Então, deixa eu só trocar a corzinha aqui de novo para que a gente possa visualizar. Vamos colocar aqui ó, um azulzinho. Beleza. Nós temos aqui ó, uma abertura formado entre os segmentos. Olha só, nós temos o nosso segmento A1 e o A2 aqui. Entre esse segmento está formado o ângulo no vértice A2. Entre o nosso A2 e o A3 e o nosso A3 e o A1 tem outro ângulo formado aqui, ó, nesse vérticezinho. Então, o que fazer, né? Como que a gente classifica eles? Bem, nós temos duas formas de classificação esses caras. Nós podemos classificar eles a partir dos nossos vértices. Vamos lá, então, ó, vamos classificar a partir do vértice, né? O vértice e o ângulo. Vamos juntar essas jovens, né? E o vértice e o nosso ângulo. No nosso vértice e o nosso ângulo, então, para a gente poder organizar eles, nós podemos falar que o ângulo formado no vértice A1, por exemplo, aí a gente coloca um chapéuzinho aqui. Esse acento circunflexo quer dizer que existe uma angulação ali. Até o chapéuzinho, assim, ele parece um ângulozinho formado, né? Então, esse ângulo formado entre o nosso A1, por que ele está sendo formado? Quais lados que estão determinando ele? Porque para que a gente possa ter um ângulo, a gente tem que ter uma abertura entre os lados. Então, esse carinha ele está sendo formado, por exemplo, por a gente aqui, né? Ele está sendo formado pelo nosso A1. Vou colocar assim, ó, o nosso A2, A1 e o A3. Por quê? Esse está sobre o nosso vérticezinho. Normalmente a gente classifica os nossos ângulos a partir de quem está no centro, né? Mas se você quiser classificar de outra forma, por exemplo, assim como eu escrevi aqui, ó, no nosso ângulo A1, ó, nós temos então o nosso A3, por exemplo, né, não AN, A1 e A2. Aqui eu coloquei A2, A1 e A3. Tanto faz a nossa respectiva ordem, nós sabemos quais são os nossos segmentos que vamos ter os vértices. Nós temos então o nosso ângulozinho A2, né? Nosso ângulozinho A2, nós temos então aqui formado, ó, olha só, o nosso A2 formado bem aqui nessa parte interna. Nós vamos ter então ele gerado, ó, vamos colocar ele no centro, nosso A2. Aí quais são os vértices que aparecem, né? Nós temos o do vértice A3 e nosso A1. E finalmente nós temos o nosso ângulozinho formado por A3, bem aqui do lado. Nosso vértice, então, formado aqui no nosso A3, ele tem o nosso ângulozinho A3, que vai ser gerado, então, para a gente. Aqui, ó, então, teremos o nosso A2, vou colocar o nosso A1, o nosso A3 e, finalmente, o nosso A2. Só para dar uma diferenciada, então, sobre o nosso ângulo A1, tudo bem? No formato. Pronto. O que nós realmente utilizamos, né? Assim, o que na matemática a gente utiliza bastante, só mudar essa corzinha aqui, colocar um amarelinho aqui pra gente, olha só, pra gente poder formar. O que a gente realmente usa é essa classificaçãozinha que a gente tem aqui, ó, dos ângulos formados, tá bom? Então, fique sempre despreocupado. Se ele já te dá o vértice, você sabe qual é o vértice e qual é o ângulo formado, você pode colocar um acento circunflexo nele. Ah, precisa ser somente com a letra A? Não, pode ser com a letra B. Se a gente representasse um outro triângulozinho aqui formado, a gente poderia colocar B1, B2 e B3. Os ângulos formados neles são B1, B2 e finalmente o nosso B3. Todos eles com acentozinho circunflexo. Não tem problema nenhum isso daí, tá bom? Pode ser com letra maiúscula, pode ser com letra minúscula, contanto que você determine. Normalmente, na matemática, nós utilizamos a letra maiúscula para os vértices, tá bom? Mas isso daí são coisas por um pouco mais à frente pra gente. Então, continuando, né, com a nossa partezinha, sabemos quais são os elementos do polígono. Vamos então determinar o que é pra gente o nosso respectivo lado e o perímetro dele, né? Então, ó, quando a gente determina, né, dois lados que têm um vértice em comum ou uma extremidade comum, são lados consecutivos. Então, pra gente, ó, vou tentar montar aqui pra gente um quadradinho, né, um retângulo aqui, né, um polígono de 4 lados. Olha lá. Vamos lá. Nós temos então dois lados que têm um vértice comum. Então, por exemplo, esse lado e esse lado possuem esse vérticezinho aqui em comum. Então, quer dizer que a gente chama esses de lados consecutivos, tá bom?
Eu sei que parece cansativo falar sobre os elementos, mas a gente tem que saber qual que é cada um dos elementos e quais são as classificações para que a gente possa fazer exercícios de uma maneira correta. A linguagem importa muito na matemática, porque se a gente fala uma linguagem errada, a gente pode calcular coisas erradas também. Tá bom? Aí vamos lá. Dois lados não consecutivos não têm vértice ou extremidade comum. Então quer dizer, ó, esse carinha aqui, ó, ele não possui vértice comum com nenhum desses outros lados. Vou colocar aqui uma marcação de duas linhazinhas. Não tem, então eles não são consecutivos. Aí vamos lá. Dois ângulos de um polígono são consecutivos se tem um lado do polígono em comum. Então, por exemplo, aqui nós temos um ângulozinho formado e aqui outro ângulozinho. Então, esse ângulo é consecutivo desse por causa desse lado aqui formado pra gente. Tudo bem? Agora, um polígono de n vértices, né? Ele possui n lados e n ângulos. Isso sempre acontece. O triângulo ele tem 3 lados, 3 ângulos. O quadrado, o quadrilátero, né, tem 4 lados e 4 ângulos, e assim por diante. E a soma dos lados é o que a gente chama de perímetro do nosso polígono. Então, ó, se nós temos aqui, ó, o formato, né, de n lados, né, os nossos n segmentos formados, assim como a gente tinha falado, né, quais são os segmentozinhos, tudo isso vai classificar. Se eu tenho 5 vértices, quer dizer que eu vou ter 5 lados no nosso polígono. Tudo bem? Isso para os polígonos formados. Por que a gente pode determinar isso? A nossa definição já classificou então quando? Que nós temos pontos, né, entre esses segmentos de reta e que eles não são polígonos. E é por isso que a gente pode ter tanta certeza nessa afirmação. Tudo bem? A nossa definição então agora, ó, fica lisa. Para a gente então dar continuidade, vamos tentar determinar o que é um polígono que a gente chama de simples e complexo, né? Qual é a diferença? Lá no início da aula eu mostrei para você um pouquinho sobre o nosso polígono, quando ele tem a partezinha segmentada, eu mostrei para você uma estrelinha, a gente mostrou até o exemplozinho do C1, C2, C3, C4 e C5, desculpa, até o C4, né? Então, nós vimos o que acontecia com esses caras, né, para a gente poder determinar. Por que eles são simples e por que eles são complexos? Vamos tentar analisar isso, ó. Um polígono é simples se e somente se a interseção de qualquer dois lados, né, ele não vai ser, se existe uma interseção, ela é um único vértice. Então, olha só. Aqui, nesse caso, a interseção entre dois lados é um único vérticezinho. Olha lá pra gente. Agora, em compensação, olha lá o nosso C1zinho, ó, C1 até C5, né? C1, C2, C3, C4 e C5. Eu falei até C4, né? Mas aqui é C5 mesmo. Então, ó, esse cara, nós temos então, ó, no mesmo segmento de reta, nós temos aqui, ó, então, 3 vértices. Então, um polígono é simples se somente se a interseção de quaisquer dois lados, né? Ela é única, então, né? Se a gente tem. Agora, aqui nós não temos, ó, essa unicidade, então, entre essas interseções. Para a gente, então, ó, essa estrela, meu Deus do céu, né? Esses dois carinhas, eles vão ser simples. Então, basicamente, você tem que pensar que os polígonos são simples quando eles não possuem cruzamento entre os lados deles, né? Os segmentos de reta formados aí pelos nossos respectivos vértices. Agora, ele é complexo quando existe um cruzamento, né? Existe um encontro entre esses segmentos de reta. Mas tem outra definiçãozinha bonitinha aqui, ó, entrelaçado. Você consegue me dizer o porquê que essa estrelinha pra gente aqui ela é entrelaçada? Ela é entrelaçada porque esse nosso polígono especificamente nós temos vários cruzamentos aqui. É o caos na vida aqui da nossa estrelinha, né? Meu Deus do céu. Tem todos os segmentos que estão se cruzando aqui assim. Para a gente determinar outros vértices, né? Aqui é o caos pra gente. Mas nós sabemos que, né? Deixa eu só trocar a corzinha aqui para a gente poder visualizar novamente. Pronto. Nós sabemos que dos segmentos aqui que nós temos, ó, D1, D2, D3, até D4, até D5, até D6, ele é o que organiza então o nosso polígono, né? De acordo com a sequência dos vértices. Ele está entrelaçado porque existe um cruzamento múltiplo entre eles. Tudo bem? Tranquilo essa partezinha? Então, ó. Para a gente determinar, então, outro tipo de polígono, o côncavo ou convexo, né? Nós temos, então, dos nossos respectivos polígonos. O polígono ele é chamado de simples, né? É um polígono convexo se somente se a reta determinada por dois vértices consecutivos quaisquer deixa todos os demais vértices no mesmo semiplano dos dois que a determina. O que isso quer dizer? Eu sei que às vezes a linguagem matemática ela parece complicada, né? Mas eu vou tentar simplificar para você da maneira mais bonitinha possível. Olha só, para a gente, o que é interessante da gente analisar a definição em si, ela é algo perfeita e a partir dela a gente não tem uma necessidade de fazer trocas, né, nenhuma.
Então a definição ela determina como que é todo o nosso respectivo processo. Para a gente aqui então, ó, olha só, se eu passo um segmento de reta por qualquer um dos lados, olha lá, estou passando um segmento de reta por qualquer um dos lados do nosso polígono. Ele não passa pela parte interna do nosso polígono, então ele é convexo. Se aqui a gente passa, olha lá, estou passando o segmento de reta. Opa, esse segmento de reta aqui, ó, tá vendo esse pedacinho? Ele passou pela nossa parte interna do polígono. Da mesma forma, olha só, passou aqui por dentro na parte interna do polígono. Aí a gente chama esse cara de côncavo. Mas eu tenho uma definiçãozinha aqui assim também, ó, que ela também pode funcionar. Olha lá, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu só apagar essas linhazinhas retas para que a gente possa determinar então. A ideia é a seguinte. Se a gente tiver, de acordo com os ângulos, que nós já sabemos quais são as medidas, olha só, todos esses ângulos aqui, eles são ângulos menores do que a abertura que temos entre os dois lados. A gente chama esses de ângulos menores, por exemplo, né, do que 180 graus. Né? Menores do que 90 graus a gente chama de agudos. Né? Então, esses ângulos aqui, ó, agora esse ângulo, tá vendo? Ó, que ele é maior do que um ângulozinho formado sobre uma reta. Então, se existe um ângulo que ele é maior do que 180 graus, então você já pode falar que esse polígono, por exemplo, ele vai ser um polígono que a gente chama ele de côncavo. E aqui nós temos um polígono chamado de convexo. Beleza. Esses carinhas aqui, ó, estão bem determinados. Essa é uma dicasinha que eu sempre utilizo em sala de aula, mas é claro, né, a gente precisa de outras determinações, determinar sobre os ângulos, as respectivas medidas. Mas mais à frente, né, eu acho que você cria uma certa noção com os ângulos, fica um pouco mais fácil de você poder ter uma representação mais viável. Poxa, se eu tenho um ângulo maior do que 180 graus, caramba, esse carinha aqui tem que ser côncavo. Tudo bem? Por que eu posso classificar assim dessa maneira? Porque nós sabemos que não é polígono quando existe um dos vértices entre os outros vértices formando os nossos respectivos lados, pela definição original do polígono. Então fica um pouco mais fácil da gente representar. Qual é a nossa nomenclatura, né, finalmente, né, dos polígonos? Né? Bem, nos nossos polígonos nós temos respectivos nomes que eles definem e eles dependem, né, do nosso quantitativo de lados dele. Para os nossos lados do polígono, então, nós temos, quando o polígono possui 3 lados, nós chamamos ele de triângulo ou trilátero, né? Se você já escutou alguma vez o trilátero, meu Deus do céu, não sei aonde isso aconteceu. Normalmente a gente usa triângulo mesmo, tá bom? Aí nós chamamos, né, o de 4 lados de quadrângulo, né, ou quadrilátero, né? O quadrângulo ela vem muito da parte do quadrangular, né? E já é um pouco mais simples para a gente poder tentar representar. A gente consegue, né, uma determinação um pouco mais fácil, né? A gente consegue visualizar onde isso já pode ter utilização, onde pode ter tido utilização, né? Porque são quadrangulares, são pentagonais, coisas desse gênero, né? Aí finalmente, né, nós temos o nosso pentágono, que é o de 5 lados, o de 6 lados o hexágono, depois o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono, um decágono, dodecágono. Por que eu pulei, né, do 13, 14, aí fui para o 15 e finalmente para o icoságono de 20? Esses são os mais utilizados, os que nós mais reconhecemos. Mas é claro, porque a ideia é a gente pegar o prefixo, olha só, triângulo, nós temos o quadrângulo, o quadrilátero, pentágono, hexa, hepta, octa, ênea, aí decágono, um decágono e dodecágono. Beleza, esses são os diferentes. Aí, logo depois disso, por exemplo, o polígono de 13 lados, a gente chama ele de tridecágono, ou seja, 3 e 10, né? Então, 13 lados. Aí nós temos o quadradecágono, aí finalmente nós temos o pentadecágono, aí depois nós temos o hexadecágono. Porque o que nós temos é o nosso prefixo de determinação, né, de quantitativo de lados. Porque o que significa polígono para a gente, né? Poli é de muitos. E o gonos a gente chama de lados. Então, o que nós estamos falando, classificando aqui, ó, nós temos o pentágono, hexágono, hentagono e assim por diante. Então a gente determina quantos lados. Se é poli, são muitos, mas agora são octógonos, tem 8 lados. É basicamente isso, né? Os nomes da matemática eles são um pouco mais simples, né? Eles falam exatamente o que a gente tem que determinar. Agora o nosso icoságono, ico aí vem de 20 lados, né? Tudo bem? Então essa é uma tabelinha para você poder tentar representar, né? Saber quando você está fazendo uma leitura quantos lados tem o nosso respectivo polígono. Belezinha? Massa! E agora nós temos os nossos polígonos regulares, né? Bem,
Um polígono que possui os lados congruentes é equilátero. Se ele possui os ângulos congruentes, ele é equiângulo, tá? E nós temos que determinar duas coisas diferentes, né? Porque o regular, o que nós utilizamos, ele é tanto equiângulo quanto equilátero, tá bom? Então, ó, pra gente, um polígono convexo é regular se e somente se tem todos os lados congruentes, ou seja, ele é equilátero, e todos os ângulos congruentes também, ou seja, ele é equiângulo. Olha só, então pra gente só é regular quando ele é as duas coisas. No caso aqui, assim, por exemplo, nós temos um quadriláterozinho em que todos os lados têm mesma medida, né? Se você já estudou sobre os quadriláteros, né? Na verdade, nós vamos ainda ter essa aula, mas se você já estudou um pouquinho sobre os quadriláteros, o polígono que possui todos os lados de mesma medida, olha só, cuidado com a sua resposta. Você deve ter pensado, é o quadrado. Cuidado, esse é o losango. O quadrado ele é o caso específico de losango. Ah, Franco, mas agora eu sei, ó, o quadrado ele é o polígono regular que possui todos os ângulos iguais a 90 graus. Regular sim, tá perfeito. Mas agora, ele é o polígono que possui todos os ângulos iguais a 90 graus? Não é esse cara. Esse cara é o nosso retângulo, que a gente representa até o ângulo de 90 graus aqui, ó, como um quadradinho com pontinho. Então, o nosso quadrado é um caso específico da união desses dois carinhas. Tudo bem? Então, ó, pra gente, quais são os nossos respectivos polígonos regulares, né? Então, vamos tentar identificar esses caras aqui. Um polígono convexo é regular se somente se tem todos os lados congruentes, ou seja, ele é equilátero, e todos os ângulos congruentes. Então, pra gente, esse carinha aqui, ó, pra gente ele tem um nome, né? Esse é um triângulo e ele tem todos os ângulos de mesma medida e todos os lados de mesma medida. Então, a gente chama que esse é o triângulo equilátero. Aí, por causa dessa característica de que ele tem todos os ângulos de mesma medida, todos os lados de mesma medida, a gente consegue saber quanto que mede cada um dos ângulos facilmente, né? Sabemos até as fórmulas de área, de segmentos dele. É um estudo bem interessante falar sobre o triângulo equilátero. Aí vamos lá. Nós temos então o nosso quadrilátero, né? Que ele é regular. Aí ele possui todos os lados de mesma medida e todos os ângulos, né, de mesma medida. Nós chamamos ele simplesmente de quadrado. O quadrado é essa classificação que eu falei ali assim. Agora nós temos aqui, ó, nós temos um hexágono regular, né? Aqui, ó. Esse é o nosso hexágono regular. Aí, curiosidade, ó. Nosso hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. A gente consegue fazer a ligação aqui entre cada um dos segmentos, olha só, desses carinhas. E eu posso garantir para você, ó, todos os ladinhos daqui também, esses segmentos, tem mesma medida que o nosso ladinho aqui. Só que esse polígono bem aqui, ó, ele não é regular. Olha só, o porquê que ele não é regular. A gente consegue visualizar ele só pelo respectivo ângulo. Ó. Os nossos ângulozinhos aqui, ó, já não tem mesma medida, nem os lados têm mesma medida. Ó. Esse ladinho já não tem mesma medida que esse lado aqui. Quer dizer que por medidas diferentes esse cara não é regular. Mas em compensação, nós temos aqui, ó, de novo, né, esse carinha bem aqui, ó. Nós temos então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos um hexágonozinho regular, né? Eu acho que aquele outro hexágonozinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que ele não está regular não, né? Mas bem, essa ideia aqui, ó, aqui ele tá perfeitinho, bonitinho, tá cheiroso esse menino aqui, né? Ele é uma das figuras mais importantes que nós temos na geometria espacial, então é importante a gente ressaltar o quanto que ele é interessante para a gente poder ter uma análise, tudo bem? Vamos lá na soma dos ângulos, né? Vamos tentar fazer pelo menos a soma dos ângulos aqui assim na nossa aula. Aí na próxima aula a gente já vê o número de diagonais e a gente vê alguns exemplozinhos, tudo bem? Para a gente poder compilar toda essa parte de polígonos. Vamos lá. Da soma dos ângulos então, né? Vamos tentar demonstrar que o que acontece? Quando nós temos um ângulo interno e um ângulo externo, olha só. O que acontece? Nós temos a parte de dentro é ângulo interno. Deixa eu só trocar a corzinha aqui para o nosso ângulo externo. Vou colocar aqui um azul. Azul. O nosso ângulo externozinho bem aqui, ó, esse carinha. Sabemos que, à medida se a gente soma um ângulo interno com um ângulo externo, a gente tem que esses caras aqui tem que ser igual a 180 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é 360 graus? Tá, mas o porquê que isso acontece, né? Vamos tentar entender. Vamos lá. Bem, a medida de um ângulo externo, ó, vamos pensar, a soma dos ângulos externos ela tem que ser igual a 360 graus. Se o nosso polígono é regular, quer dizer então que um ângulo externo ele tem que ser os 360 graus. Bem,
Se ele é regular, quer dizer que os ângulos internos também são iguais, todos os ângulos externos têm mesma medida e elas são iguais. Quer dizer então que a gente divide para os nossos n respectivos lados. Então vamos tentar analisar isso daqui, ó. Vamos tentar demonstrar isso. Se a gente já sabe que o nosso ângulo interno mais o nosso ângulo externo, isso daqui tem que ser 180 graus, e a gente sabe que a soma dos ângulos externos tem que ser igual a 360 graus dividido para o nosso número de lados. Desculpa, esse é o nosso... Deixa eu só apagar aqui. Esse daqui é o nosso ângulo externo, né? Vamos apagar só esse carinha. Pronto. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o nosso ângulo externo aqui, ó, a gente pode determinar ele como a nossa soma dos ângulos externos dividido para o número de lados, certo? Isso para a gente é o nosso próprio ângulo externo. Só que a nossa soma dos ângulos externos é 360 graus. Por que 360 graus? Porque ele dá uma volta completa, né, pra gente, né? Temos então aqui que o nosso ângulo interno mais 360 graus dividido para n lados, ele tem que ser igual a 180 graus. Perfeito. O que é esse carinha aqui? Deixa eu trocar a nossa corzinha aqui. Trocar aqui para um amarelo. Bem aqui, bonitinho. Pronto. Temos aqui esse carinha. Esse carinha é o nosso ângulo externo. Tá bom. Aí vamos lá. Trocando de novo aqui para um azulzinho. Temos aqui então que o nosso ângulo interno. Vamos colocar sobre o mesmo denominador agora todos os elementos. Né? Nosso ângulo interno aqui, né? Ficou parecendo 1 aqui no nosso ângulo interno. Pronto, agora sim. Vou passar para o outro lado, então, esse 360 sobre n. Teremos, então, aqui para a gente, né, o nosso 180 graus. Eu sei que não é passar para o outro lado, nós estamos fazendo uma operação inversa, então nós estamos subtraindo os dois elementos 360 sobre n. Mas, por questão, né, um jargão assim, da matemática, né, que é uma linguagem profissional que a gente utiliza, a gente fala passa para um lado, passa para o outro, só por uma questão de equação mesmo. Mas isso aqui é um equilíbrio, né, uma balança. Então, bem, teremos aqui, ó, menos 360 graus dividido para o nosso n. Aí, beleza, o que fazemos agora é um denominador comum entre essas duas respectivas frações. Teremos, então, aqui, ó, n sobre n dividido para... O nosso denominador aqui é 1. N dividido para 1 são n vezes 180, teremos 180 graus vezes n. Menos n dividido para n é 1 vezes 360, teremos 360 graus. O que quer dizer para a gente que a gente pode colocar um fator comum em evidência aqui desses caras. A gente pode colocar o próprio 180 graus. Então, ó, colocando 180 graus aqui em evidência, terei então aqui, ó, vezes 180 graus. 180 vezes quanto dá n? N. 180 vezes quanto dá 360? 2. Aí dividido por n. Bem, com isso a gente consegue descobrir outra coisa também muito importante. A soma dos ângulos internos de um polígono não é eu pegar um ângulo interno e multiplicar pelo n ângulos que nós temos? Por que isso acontece? Se você tem um triângulo, quer dizer que você tem 3 ângulos. Então eu pego a medida dos polígonos regulares, é claro, né? Então eu pego a medida de um ângulo e multiplico por 3. Vou ter então a soma dos ângulos internos. Se eu tenho um pentágono, então eu pego a medida de 1 e multiplico por 5. Vou ter a soma dos ângulos internos dele também. Para o nosso caso, quando ele tem n lados, a gente pode pegar simplesmente a soma dos nossos ângulos internos e fazer então aqui, ó, nosso n menos 2 vezes o nosso 180 graus dividido para n e vamos multiplicar por n lados. Aqui então de novo, ó, só trocando a corzinha aqui de novo para a gente. Aqui um vermelho agora, ó, porque nós vamos cancelar os nossos n's que estão multiplicando e dividindo. Aí sobra para a gente finalmente a nossa grande formulazinha que a gente sempre tenta utilizar, né, quando a gente vai mexer com polígonos. Nós sabemos então que a nossa soma dos ângulos internos ela tem que ser nosso n menos 2 vezes 180 graus. Olha só que maravilha. Pronto, chegamos na soma dos ângulos internos. A aula de hoje eu vou finalizar aqui para que a gente não estenda muito, né, sobre o estudo dos polígonos. Chegamos até a conclusão da soma dos ângulos internos, né? Na nossa próxima aula eu vou voltar a partir desse slidezinho para a gente poder resgatar, né, para que a gente possa analisar todo o resto que ainda falta de polígonos, tudo bem? Nos encontramos agora no nosso próximo encontro da aula aqui, numa aula 2 sobre polígonos, tá? Vamos resolver um pouquinho de exercício e saber um pouquinho das nossas definições. Te encontro lá. Tchau, tchau!